Ok, olha, eu sei que eu sempre começo desse jeito, mas eu vou começar de novo. Eu particularmente, talvez, sei lá, talvez nem deveria estar fazendo esse vídeo, mas eu estou fazendo e, novamente, eu nem deveria estar fazendo porque basicamente muitos outros canais já basicamente falaram isso, né? Na verdade, eu acho que o que mais realmente falou, que eu realmente penso sobre isso, é o Serginho, né? Tanto que eu só tô realmente fazendo esse vídeo aqui, né? Porque, né, quando eu ia gravar, o Serginho postou o vídeo dele lá falando sobre isso. E basicamente o vídeo dele basicamente resume tudo o que eu penso sobre isso. Então, basicamente, falar sobre isso vai ser meio que repetir o que o Serginho falou no vídeo dele. Mas ainda assim, né? Como né, eu já estava bem perto de gravar, como a câmera já estava pronta, como o microfone já estava pronto e como eu já estava pronto para gravar, então eu pensei, cara, já tá tudo pronto, mano. Mesmo que o Serginho já tenha feito o vídeo, ainda assim eu vou fazer aqui do meu jeito, eu vou tentar mudar algumas coisas aqui que eu ia falar. Eu ia falar uma coisa, só que, né, como o Serginho já postou o vídeo dele, né, já meio que falou muita coisa do que eu ia falar aqui, então eu decidi dar uma pequena mudança aqui, eu vou meio que usar até alguns trechos do vídeo dele para poder simplificar melhor o que eu tenho para falar. Mas enfim, bom, eu não vou ficar explicando aqui, né, falando o que aconteceu e não sei o quê, porque se você tá nesse vídeo aqui, você já sabe o que aconteceu, mano. Mas, bom, basicamente é uma coisa bem delicada, até engraçado de eu estar falando aqui nesse canal, porque em muitos vídeos que eu já fiz, principalmente sobre a comunidade de opinião, eu sempre falo e exalto o Dio como se ele fosse uma espécie de Deus, né? Tanto que eu até, né, naqueles meus vídeos antigos, eu pegava uma foto dele e beijava, chamava ele de Deus, de meu homem, não sei o quê. E é óbvio, né, que só fazia isso, né, pela brincadeira, pela zoeira, né? E isso basicamente era só meio que uma pequena ironia, né, que eu fazia por causa dos fãs dele, né? Porque a maioria dos fãs do Digo são um pouco malucos, né? Porque os caras envenenam um cara e agem como se a opinião dele fosse a verdade absoluta, mano. Então isso basicamente que eu fazia era só meio que um pequeno deboche, né? Que eu fazia por causa dessas pessoas que faziam isso. Mas é óbvio, né, que eu realmente, né, não sou desse jeito, né? E por mais que eu realmente goste do Digo, né? Por mais que eu realmente respeite muito ele, a pessoa dele, as opiniões dele e também até tudo que ele conseguiu, tudo que ele conquistou, eu acho que foi realmente muito bem merecido. Eu gosto muito do Digo, tanto que esse vídeo aqui não é uma crítica, é uma crítica, só que é aquilo, né? Basicamente a minha opinião é baseada na opinião do Digo, né? E eu acho que todo mundo tem, né, o direito, né, de dar a sua opinião em cima da opinião de outras pessoas. E, bom, eu vim aqui também porque o Digo usou muitos argumentos no vídeo dele que, ao meu ver, não fazem tanto sentido assim e são até um pouco hipócritas, se você for parar pra pensar. E também, eu não vou só falar do Digo aqui nesse vídeo, tá? Não vou só falar do vídeo lá que o Digo fez, como também vou aproveitar isso para poder usar como base, para poder falar uma coisa que eu meio que já queria falar, sabe? Mas eu não encontrava uma base. Sabe aquele vídeo lá da pequena sereia lá que eu fiz? Então, eu sempre queria falar sobre aquele tema, mas eu não tinha uma base. Mas aí veio o Jusenei, né? Veio, né, a treta toda lá com a pequena sereia lá, do negócio lá da lacração e não sei o quê. E aí eu consegui uma base, né? Eu consegui uma base para poder falar o que eu queria falar. E agora com esse vídeo do Digo, eu consegui novamente uma base, né? Uma base para eu conseguir falar uma coisa que eu sempre queria falar, mas eu não falava porque não tinha uma base. E para mim, se eu não tenho uma base em específica, eu não me sinto pronto para poder argumentar sobre aquilo, sabe? De falar realmente o que eu penso. Porque muitas pessoas podem não entender, podem tirar de contexto, podem realmente pensar que eu falei uma coisa, sendo que é outra. Enfim, mano, se a galera já faz isso em vídeos onde eu já tenho uma base, imagina só em vídeos onde eu não tenho uma base, mano. Porque naquele meu vídeo lá da pequena sereia lá, mano, teve algumas pessoas que, tipo, cara, na moral, falaram coisas que eu basicamente nunca nem sequer falei naquele vídeo. Então eu espero que vocês entendam. E isso aqui, obviamente, não é nenhum ataque ao Digo, obviamente que não. Eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou querer atacar ninguém, tá? Eu realmente só venho aqui e dou a minha opinião, né? Faço aqui as minhas críticas porque eu gosto, eu acho que eu tô no meu direito de fazer isso. E também porque eu quero vir aqui dividir as minhas ideias com vocês, saber o que vocês acham. Enfim, eu não tenho nada contra o Digo, eu amo muito o Digo. O cara é um cara super gente boa, super da paz. Eu gosto muito dele. E eu realmente só tô aqui só pra realmente apontar alguns pontos que pra mim, pelo menos, não fez o menor sentido. E também para falar sobre uma coisa que eu também já queria falar há muito tempo, só que eu não tinha uma base, mas agora eu já tenho, graças ao vídeo do Digo. Enfim, bom, já tomou muito tempo aqui, já foi 4 minutos já de eu falando, mas o que eu realmente queria dizer era que, tipo... e não, tá? Diferente de outros canais, eu não vou ficar usando gameplay de fundo, porque, sei lá, não acho isso legal. Mas, o que realmente importa aqui nesse vídeo é que, tipo... Primeiro, o Digo, ele já começa falando que a comunidade de opinião, que muita gente diz que tá morta, não sei o que, eu discordo disso, mas eu vou falar disso mais pra frente. O vídeo começa o vídeo dele falando sobre o problema, né, que ele vê na comunidade de opinião hoje em dia, né? Eu falo aqui entre aspas, né? Vocês já vão entender um pouquinho entre aspas. E, tipo, cara,
o problema que ele exalta é uma coisa que, tipo, já é ridícula por si só. Porque primeiro que ele fala que, tipo, mano, olha só essa thumb, olha só esse título, olha só esse conteúdo aqui ultra mega apelativo. Bom, primeiro que ele já começa falando que esses conteúdos são conteúdos apelativos, o que pra mim, pelo menos, não faz o menor sentido. Porque o que é um conteúdo apelativo? Bom, é um conteúdo que basicamente era pra ser simples, mas você deixa ele, tipo, de uma maneira completamente, por exemplo, digamos, sei lá, digamos que você está falando de um assunto sobre a garota sei lá, a garota que fez alguma coisa nos peitos, por exemplo, sei lá, colocou silicone nos peitos, sei lá, alguma coisa, mano. Enfim, você tá lá falando sobre uma garota que colocou alguma coisa nos peitos. A thumb base que deveria ser esse tipo de tema é basicamente uma garota com uma seta apontando pros peitos dela, até porque, né, o assunto é sobre os peitos dela, então faz sentido a thumb ser desse jeito. Porém, como esse vídeo seria se fosse apelativo? Como essa thumb seria se fosse apelativa? Seria basicamente se o cara, né, que tá editando a thumb, ele deixasse os peitos da garota muito, mas muito grande e só mostrasse realmente só os peitos. Tipo, não mostrasse nem a cara da garota, só realmente mostrasse os peitos e mostrasse de um tamanho muito elevado, só que posso assim dizer. Então, isso sim, realmente, de fato, seria realmente uma thumb apelativa. Não seria basicamente você mostrar os peitos daquela garota, porque o assunto é sobre os peitos dela. Mas sim sobre, tipo, você realmente tratar aquilo com uma única coisa que, de fato, é o tema, é o assunto do vídeo, que no caso é os peitos. Sendo que, não, o tema é sobre aquilo, mas também tem outras coisas. Ou seja, você fazer uma thumb que não indique somente um único ponto central. Isso, pelo menos pra mim, é o que é conteúdo apelativo. O que é completamente diferente de tudo que o Digo falou. Porque qual foram os argumentos do Digo? Ele basicamente usou como exemplo alguns vídeos onde as pessoas colocam algum tipo de palavrão no meio, como aquele lá do Fê, né, que ele colocou, né, onde o Fê tava falando sobre um cara que dava golpe, se não me engano, acho que ele dava golpe. Aí na thumb ele colocou lá que ele era um filho da puta e não sei o que, porque ele fazia esse tipo de coisa, e o Digo criticou isso e, se não me engano, acho que ele disse também que era apelativo, o que, novamente, mano, isso pra mim não é conteúdo apelativo, muito pelo contrário, na verdade, como o próprio Fê disse no vídeo dele, aquilo lá basicamente serve pra poder representar os sentimentos dele, o que ele sente com aquilo, e é basicamente aquilo que ele sente que o cara é um filho da puta por fazer esse tipo de coisa, aí ele foi lá e colocou isso num vídeo, é um sentimento que ele quis transmitir pela thumb, e pra mim isso é o correto, até porque a thumb era feita pra isso, ela é feita justamente pra você poder passar pro seu público o que você quer dizer ou mostrar com aquele vídeo. E isso também até faz o Digo ser um pouco hipócrita, se for parar pra pensar, porque pensa bem, o Digo ele sempre criticou muito essas pessoas que fazem clickbait, né, que colocam uma coisa num título e na thumb, e quando você vai ver o vídeo não tem nada daquilo que tava, e cara, ele já fez isso várias vezes, já falou de vários canais que fazem isso, e eu concordo realmente, né, esse tipo de clickbait realmente é uma coisa muito chata, né, uma coisa realmente bem mentirosa e que realmente quase ninguém gosta. Só que aí, mano, aí a gente vê esse vídeo dele e ele critica canais onde a thumb basicamente está mostrando o que de fato tá no vídeo. Porque, tipo, qual o principal ponto aqui? O principal ponto é que ele fala dos conteúdos apelativos. Mas aí que eu te falo, tipo, se o conteúdo que tá no vídeo é um conteúdo apelativo, então por que a thumb também não pode ser apelativa? Tipo, mano, a thumb ela serve justamente para você poder transmitir o que tá no vídeo, o que você tá mostrando no vídeo e o que o vídeo tá dizendo. Então, se a thumb é feita para transmitir isso e para chamar atenção, obviamente, então por que o Digo tá criticando essas thumbs por serem apelativas, ou seja, por serem muito pesadas? Sendo que, cara, se o conteúdo é pesado e eu preciso passar esse sentimento através da thumb, porque é para isso que a thumb serve, para passar o sentimento que está no vídeo, então, se o tema é pesado, se o conteúdo do vídeo é pesado, então qual a melhor maneira de passar isso pela thumb? Colocando uma thumb de arco-íris? É óbvio que não. Então é claro que esse tipo de thumb vai ter que ser apelativa. Eu concordo que de fato tem alguns canais que acabam exagerando um pouquinho, acabam passando um pouco ali na conta, mas no modo geral mesmo, basicamente qualquer coisinha um pouco exagerada que tenha na thumb, os caras já criticam como se fosse a pior coisa do mundo. Eles falam do cara como se, sei lá, como se fosse ele que tivesse cometido aquele crime, e não a pessoa que ele tá acusando. O que pra mim, novamente, é uma coisa que não faz o menor sentido, e novamente, até faz o Digo ser um pouco hipócrita, porque basicamente ele critica canais que fazem thumb mentirosa,
mentirosa, só que esses canais que não estão fazendo uma thumb mentirosa, porque o que tá na thumb, por mais pesado que seja, tá num vídeo, até porque é pra isso que a thumb é daquele jeito, porque se o vídeo é pesado, a thumb também tem que ser pesada para poder transmitir o que aquele vídeo tá dizendo. Se aquele vídeo tá falando sobre alguma coisa séria, então a thumb também tem que ser séria, tem que ser uma thumb pesada para poder transmitir aquilo. Isso, cara, isso é lógico, sabe? É lógica. Mas aí o Digo vai lá e critica isso como se fosse uma coisa errada, sendo que, mano, mas tá basicamente fazendo o que uma thumb deveria fazer. Tá chamando a atenção e tá representando o que aquele cara tá falando no vídeo. Então, cara, qual o problema? Tipo, você critica quando a thumb representa o que tá no vídeo e critica quando não representa o que tá no vídeo. Então, pô, então como é que tem que ser a thumb, Digo? Me fala aí, como é que esses caras aí tem que fazer então? Porque, sério, esse seu argumento não faz sentido. Simplesmente é isso, não faz e faz até você ser um pouco hipócrita, porque quando a pessoa faz uma thumb que não condiz com o vídeo, tu reclama, e quando a pessoa faz uma thumb que condiz com o vídeo, que passa perfeitamente bem o que o vídeo quer dizer, você também reclama. Então, novamente, como é que tu quer? Ou por acaso, tipo, você vai me dizer que um vídeo sério não pode ter uma thumb séria, não pode ter uma thumb apelativa, não pode ter uma thumb realmente muito pesada, sendo que o vídeo é pesado, então a thumb tem que ser porque a thumb tem que representar o que tá no conteúdo do vídeo. Enfim, normalmente isso pra mim não fez o menor sentido. Agora, outro ponto também muito importante, que também não só o Digo, mas sim várias outras pessoas usam sempre quando vão criticar os canais de opinião, é aquele clássico argumento, aquele argumento incrível, maravilhoso, que faz todo o sentido do mundo e que não é hipócrita, tá? É um argumento que não é hipócrita. Não, claro que não, imagina, é óbvio que não, né? Nenhum argumento é hipócrita hoje em dia, né? Nem parece que eu sou especialista em detectar argumentos hipócritas, né? Que é aquele clássico tipo, ah, nossa, mano, mas esse canal de opinião é tudo a mesma coisa, porque as opiniões deles sobre os temas são muito genéricas, meu Deus. Pô, o cara ele só vai lá e fala o óbvio, mano. Ele só vai lá e fala que racismo é errado e eu não gosto disso porque tem que ser inovador, é muito genérico, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bom, já começando por 2 pontos. O primeiro que é, você acha realmente que aquela pessoa que tá reclamando sobre uma pessoa ter uma opinião genérica, você acha que aquela pessoa, ela também não tem uma opinião genérica? Você acha que se saísse, sei lá, uma matéria dizendo que uma pessoa foi racista com a outra pessoa, você acha que aquela pessoa iria chegar e falar o óbvio, falar o que todo mundo quer ouvir, que é basicamente que aquilo é errado, que aquilo é uma coisa tipo, mano, você não pode fazer isso, é uma coisa muito errada, é uma coisa que realmente não é certo, você não pode fazer com outra pessoa? Ou você iria querer que aquela pessoa tivesse uma opinião inovadora, uma opinião fora da caixinha, uma opinião que você basicamente não viria ninguém falando, que no caso é, ah não, mas o cara fez certo, mano, pô, e daí se o cara foi racista com aquela pessoa? Não, ele foi certo, mano, tem que ser racista mesmo. Você ia querer isso? Você ia querer que a pessoa tivesse essa opinião, porque é uma opinião inovadora. É uma opinião que não é genérica, é uma opinião que realmente você não espera que a pessoa faça. Mas se ela fazer, né, eu nem preciso dizer o que vai acontecer com essa pessoa, né? Dentro de apenas, sei lá, uns 3 segundos ela vai ser cancelada no Twitter. Então, tipo, cara, você percebe que, tipo, essas pessoas, elas criticam uma opinião quando ela é genérica e quando ela não é genérica. Porque quando, tipo, quando o cara fala que racismo é errado, a pessoa critica. Porque fala que, ah, mas essa opinião é muito genérica. Sendo que se a pessoa tentasse ser inovadora, se ela tentasse ter uma opinião diferente, por exemplo, ah, racismo é certo. O que você acha que aconteceu com essa pessoa? Porque a pessoa ia ter uma opinião inovadora, né? Uma opinião que, querendo ou não, né, ninguém iria fazer, quase ninguém faz, que é falar que racismo é certo. E eu não preciso novamente falar o que aconteceu com essa pessoa. Ou seja, se a pessoa tenta ter uma opinião inovadora, ela é criticada. E se a pessoa tem uma opinião que todo mundo quer ouvir, uma opinião certa, uma opinião realmente verdadeira e genérica, a galera vai e reclama porque é genérico. Ou seja, se a pessoa tem uma opinião genérica, ela tá errada. E se a pessoa não tem uma opinião genérica, ela também tá errada. É basicamente isso. E, novamente, mano, você acha realmente justo que uma pessoa que também tem uma opinião genérica critique outras pessoas por terem uma opinião genérica? Porque o cara reclama tanto que, ah, mas você só vai, chega e fala o óbvio, fala que todo mundo já sabe. Sendo que, tipo, tá, beleza, mas e você? Se você fosse comentar aquele caso, como é que você ia fazer então? Porque, né, se você tá reclamando tanto assim de uma opinião genérica, então é porque você deve ter uma opinião super inovadora, né? Uma opinião que deve ser completamente diferente de qualquer outro tipo de opinião que existe, né? Então por que você não vai lá e opina sobre aquilo? Por que você não vai lá e fala então sobre aquele caso? O que você vai falar? Vai falar que aquele cara que matou aquela pessoa foi certo em matar aquela pessoa? Porque isso seria uma opinião, né, que realmente seria bem inovadora. Seria uma opinião que não seria genérica, mas, né, enfim, né, aquilo, vocês já sabem. E, cara, na moral, é basicamente, tipo, alguém que não sabe matemática querer criticar uma outra pessoa porque ela não sabe matemática.
Tipo, entende? É a mesma coisa. Você acha justo alguém criticar uma pessoa por não conseguir fazer o que nem você consegue fazer, se nem você tem uma opinião inovadora, se nem você consegue ter uma opinião realmente muito fora da caixinha, se você mesmo tem uma opinião genérica, você acha que você tem o direito de julgar outras pessoas, ou outros youtubers, por também terem uma opinião genérica, sendo que, tipo, cara, como que os caras não vão ter uma opinião genérica? É óbvio que a opinião vai ser genérica, porque se o cara tá falando sobre uma desgraça, ele vai ter que falar que aquilo é errado, ele vai ter que falar que aquilo, não, mas aquilo lá não é certo. Porque é óbvio que se ele falar o contrário, ele vai ser cancelado. Isso, tipo, cara, é óbvio. Então, sim, há uma opinião genérica, mas, cara, o que não é genérico hoje em dia? E, novamente, mano, como é que não se tem uma opinião genérica, mano? Sério, cara, eu quero muito saber realmente dessa galerinha aí, que adora ficar criticando pessoas que têm opinião genérica. Então me fala aí, como é que se faz para não ter uma opinião genérica? Se eu, por exemplo, for comentar sobre um caso de assassinato, o que você quer que eu fale? Você quer que eu fale que aquilo é errado ou você quer que eu fale que aquilo é o certo? Se eu falar que é certo, eu vou ter uma opinião inovadora. Mas se eu falar que é errado, eu vou ter uma opinião genérica. Mas, tipo, né? Acho que eu não preciso dizer mais nada, né? E eu acho que o ponto que eu acho mais absurdo de tudo isso, mano, é que, mano, basicamente o Digo, ele começa o vídeo dele tentando meio que mostrar, né, esse lado hipócrita aí da comunidade de opinião, basicamente mostrando lá as thumbs lá do Hulk BR, da Tia Estelar e de outros canais por aí, e chegar falando que, ah, nossa, pra gente é muito fácil, né, criticar essas pessoas, né, sendo que a gente faz basicamente a mesma coisa que eles fazem, sendo que não tem absolutamente nada a ver, porque, tipo, cara, o cara, literalmente, ele tava comparando as thumbs do Hulk BR, que eram umas thumbs que, olha só como é que é o nível, ó. As thumbs do Hulk BR eram mentirosas, não condiziam com o que tava num vídeo, eram feitas para crianças, eram feitas pro público infantil, não era um conteúdo ultra mega pesado, não era um tipo, sei lá, realmente um conteúdo de fato que era muito pesado, e que ainda por cima tinha conteúdo sexual nessas thumbs, ou seja, era para crianças, era um conteúdo sexual, e ainda por cima numa coisa que não tava no vídeo, tipo, que não condizia com o vídeo, porque você via, sei lá, a foto, sei lá, do Superman dando pra Mulher Maravilha, aí quando você entrava num vídeo não tinha nada daquilo que realmente estava na thumb lá do Hulk BR. Então, tipo, você tá querendo comparar esse tipo de thumb com uma thumb de um cara que simplesmente só colocou no título que, ah, esse cara é um filho da puta, ah, aquele cara falou merda, ou sei lá, alguma frase que tá num vídeo, aí o cara coloca lá, tipo, por exemplo, o cara tá falando sobre um assassinato, por exemplo, aí lá na thumb ele coloca uma frase que o assassino falou, que, sei lá, o assassino disse que, ah, eu adorei ter matado ela, por exemplo, aí ele vai lá e coloca essa fala do assassino, ele coloca lá na thumb. Aí o Gigo chega e fala que, ah, nossa, mas isso aqui é muito errado. Sendo que, primeiro, isso tá condizente com o que tá no vídeo, ou seja, é uma fala que tá no vídeo, seria apelativo se de fato ele tivesse inventado essa fala e colocado na thumb, mas não, ele não inventou. A maioria das falas que estão na thumb estão no vídeo, então se estão, ele basicamente tá meio que representando aquele conteúdo através de uma fala de um cara que ele tá criticando. Então, cara, novamente, isso é uma coisa completamente normal, é uma tática que até o próprio Digo já usou também, muito tempo mesmo, até quando ele ainda era um canal bem pequeno mesmo, ou seja, até o próprio Digo já usou essas artimanhas para poder crescer. E é lógico, né, que hoje em dia, né, pra ele falar isso é fácil, né, até porque, né, hoje em dia ele já tem um público fiel, que vai basicamente ver qualquer vídeo dele, se o Digo, sei lá, postar um vídeo com uma tela preta e só colocar um pontinho, vai ter um monte de visualização, porque a galera vê basicamente qualquer coisa que ele posta, o que é completamente diferente de qualquer outro canal, porque até mesmo canais que fazem esse tipo de coisa, ainda assim, tem um grande problema de conseguir subir público, porque de fato a galera vai ter que ir, de fato, pelo conteúdo e não pela pessoa em si. A maioria das pessoas que vão ver o vídeo do Digo vão mais pelo Digo e não pelo conteúdo que ele tá trazendo. Então, de fato, pra ele realmente é bem fácil falar isso, né? É muito fácil realmente chegar e falar esse tipo de coisa. Então, esse argumento dele de que a gente tá cometendo o mesmo erro desses canais que a gente tanto critica, cara, não faz o menor sentido, porque os exemplos que ele usou são exemplos completamente, cara, completamente isolados e que, tipo, não fazem sentido nenhum. Novamente, ele tava querendo comparar as thumbs do Hulk BR, que tinha tudo aquilo que eu já falei pra vocês, com uma thumb normal de um cara que simplesmente tá colocando uma coisa que tá no vídeo, simplesmente porque o vídeo ele é sério, não é uma thumb mentirosa, não é uma thumb que é feita para um público infantil, é uma thumb feita realmente para pessoas que gostam daquele tipo de conteúdo e também porque é um tema sério, ou seja, cara, tem uma diferença muito grande. Essa crítica inicial do Digo aí, se você for prestar atenção nos conteúdos que ele fala, não faz o menor sentido. E tem uma parte do vídeo do Digo também que ele fala uma coisa que, cara, mano, na moral, é uma coisa completamente ridícula, mano. Sério, dá uma olhada. Eu não vou me diminuir pra falar sobre, não sei, sobre coisas
extremamente pesadas, notícias ruins, uma atrás da outra, desastres, olhar uma tragédia e falar, puta que pariu, conteúdo, eu nunca vou fazer isso. Eu acho que a coisa que mais me pegou nesse negócio que ele falou foi que, tipo, ele falou que, ó, eu não vou me diminuir. Tipo, ele tá falando, então, que basicamente as pessoas que fazem esse tipo de conteúdo precisam se diminuir pra conseguir pegar esse tipo de alcance ou fazer esse tipo de conteúdo, sendo que, cara, é uma coisa que, mano, é tão ridícula porque, olha, eu acho que o Digo, ele nem fez isso realmente por querer. Eu acho que aí ele realmente só acabou se embolando um pouco e acabou não pensando muito no que ele disse. Mas, cara, ele percebe que ele falando isso, ele tá literalmente ofendendo um monte de pessoas que fazem, que produzem esse tipo de conteúdo, porque sim, falar sobre temas pesados, você gostando ou não, é um tipo de conteúdo, é uma coisa que a galera gosta de ver, é uma coisa que a galera gosta de assistir, e é um conteúdo, é uma coisa que qualquer um pode falar porque é um conteúdo, não é uma coisa errada, não é um crime, não é uma coisa realmente muito errada, não, é um conteúdo. E se você souber trazer isso de uma forma muito bem feita, muito bem explicada, e só realmente querer passar aquilo, e não, sei lá, trazer pra, sei lá, incentivar alguém a fazer aquela coisa, então não tem nada de errado. Qual o problema de você querer comentar sobre o conteúdo pesado? E o Digo, tipo, ele tá falando como se isso, sei lá, fosse uma coisa que você precisa se rebaixar pra poder fazer, pra poder produzir, sendo que pra mim isso é uma coisa completamente ridícula, ele tá sendo completamente desrespeitoso com as pessoas que trabalham e fazem conteúdo com isso. Porque, tipo, beleza, o Digo não gostar desse conteúdo, beleza, ok, ele não gostar, tá bom, a opinião dele, isso aí não tem problema nenhum. O problema realmente é você não gostar de alguma coisa e não respeitar as pessoas que gostam dessa coisa. Porque ele falando isso, ele tá literalmente desrespeitando as pessoas que gostam desse conteúdo e também as pessoas que produzem esse conteúdo. Ou seja, não é só questão simplesmente do Digo não gostar, é questão que ele tá desrespeitando. E, mano, na moral, o Serginho, ele tem uma fala nesse vídeo que resume basicamente muito bem o que eu penso sobre tudo isso. Tanto que eu vou até deixar um trecho pra vocês poderem ver. Quando ele dizer que não vai se diminuir pra fazer vídeos baseados em tragédias, não só descredibilizou a comunidade de opinião, mas também quem produz casos criminais, como o Gustavo Pinheiro e o Colecionador de Ossos, por exemplo. Ambos têm todo o seu conteúdo focado em falar de tragédias, tanto antigas quanto recentes. E esses caras trazem conteúdos dignos de séries criminais da Netflix. E por que a Netflix pode criar conteúdos a respeito de tragédias e os youtubers não? Então eu acho que falar sobre tragédia tanto recente quanto passada não é nem de longe um problema. É um conteúdo assim como qualquer outro dentro do YouTube, só que por se tratar de algo pesado não atrai tanto público no geral. É literalmente algo bem nichado. Então digo, não é feio falar sobre tragédias, desde que você trate as coisas com respeito. Se esse foi o ponto que você queria abordar, talvez faltou especificar um pouquinho mais. Mas agora vamos ir realmente pro que realmente importa e o que ele mais realmente criticou, que no caso eram as thumbnails, o que novamente pra mim não faz o menor sentido, e ele vive dizendo que elas são apelativas, sendo que não, elas não são apelativas, porque como é que você vai apelar pra uma coisa, sendo que você só colocou aquilo que tá no seu vídeo? Por exemplo, se eu faço um vídeo falando sobre um cara que matou uma pessoa, sei lá, com 29 facadas, por exemplo, e se eu, sei lá, fazer uma thumb com um cara segurando uma faca cheia de sangue, eu vou estar fazendo uma thumb apelativa, ou eu só vou estar fazendo uma thumb que vai estar representando exatamente aquilo que eu tô contando no vídeo, porque o vídeo é sobre um cara que esfaqueou uma mulher. Então, se eu colocar um cara na thumb com uma faca e colocar essa faca cheia de sangue, eu acho que não vai ter problema nenhum. Eu não acho que eu vou estar fazendo um conteúdo apelativo, até porque, por que eu vou estar apelando? Eu vou estar apelando por ter colocado uma coisa que tá no meu vídeo, uma coisa que tá representando o meu vídeo. Isso é apelar pra você? É colocar uma coisa que tá num vídeo? Mas nesse ponto o Serginho, ele também falou uma coisa que também resume basicamente tudo o que eu basicamente também penso sobre isso. Então eu também vou colocar aqui um trecho aqui do vídeo dele, porque, cara, basicamente, mano, tudo que ele falou aqui, basicamente eu também vou falar. Então, né, eu prefiro mais que ele fale do que eu, até porque ele tem um microfone melhor, ele fala também de uma maneira melhor, ele basicamente vai conseguir resumir e até mostrar imagens aqui de uma maneira muito melhor do que eu. Então eu vou colocar aqui esse trecho aqui do vídeo aqui do Serginho, porque ele também fala basicamente tudo que eu penso sobre isso. O hipócrita da minha parte, estar criticando algo e ao mesmo tempo estar reproduzindo. Foi exatamente o que o Digo criticou a respeito da minha thumb e eu entendi. Porém, na minha visão, é a forma mais clara de interpretar a minha crítica e ao mesmo tempo despertar o interesse das pessoas em clicar no vídeo. Me desculpa, Digo, mas nem todo mundo tem um público engajado como o seu, onde te dá a liberdade de colocar qualquer coisa na thumb e ainda assim as pessoas clicarem. Fora que tudo aquilo que está na thumb também está sendo criticado e exposto
no vídeo, não só no meu canal, mas de geral da comunidade. Ninguém está criando clickbaits e enganando pessoas. Por mais pesado que seja, aquilo ali ocorre na plataforma. E tipo, essa coisa aí que o Serginho falou é uma coisa que tipo, cara, realmente de fato reproduz basicamente tudo que eu realmente penso. Porque, primeiramente, como eu já falei, não é porque a pessoa ela faz um vídeo, né, um vídeo com conteúdo muito pesado que significa automaticamente que é apelativo. Porque o Budigo é basicamente isso. O Budigo, se tu fizer um conteúdo que seja muito pesado pra ele, automaticamente aquilo já é apelativo. Já é uma coisa que, tipo, que dói muito, mano. Porque Budigo, sei lá, Budigo, eu acho que ele vive num mundo de arco-íris, mano, onde tudo é perfeito e não pode acontecer nenhum tipo de desgraça, algum tipo de tragédia que ele não queira ver. Aliás, ele até meio que falou também, eu não lembro se ele falou isso no vídeo dele, só que ele chegou até a falar vagamente aí que eu não quero mais que o meu histórico fique com esses conteúdos apelativos, com essas thumbs aqui, com esses conteúdos pesados, não sei o que, sendo que, digo, na moral, o YouTube, ele recomenda o que a gente vê, o que a gente consome, ou seja, se eu consumo muito canal de gamer, então o YouTube só vai me mandar vídeos de canais sobre games. Então, se você tá recebendo esse tipo de conteúdo, é porque você tá assistindo, é porque você gosta de assistir. Aliás, é até um pouco hipócrita também essas pessoas aí também que ficam falando disso, né? Ficam falando que, nossa, vocês só vejo vídeo de desgraça, aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, sendo que, tipo, cara, peraí, mas pra isso, pra você tá criticando isso, o YouTube tem que te recomendar esses vídeos pra você poder ver. Mas, peraí, mas pra você ver esses vídeos e pro YouTube poder te recomendar, você tem que assistir esses vídeos, você tem que consumir esses vídeos. Ou seja, você tá consumindo esses vídeos e ainda tá aí reclamando. Você tá reclamando de uma coisa que você continua vendo, continua assistindo, sendo que, tipo, mano, se você não gosta, então por que você tá assistindo? Por que você ainda tá dando view pra esse tipo de coisa? Aliás, isso também é uma outra coisa que também faz com que essas pessoas façam isso. Porque, querendo ou não, é uma coisa que a galera quer ver, é o que mais dá view. O que você acha que vai dar mais view, mano? Um vídeo de um cara doando pra caridade ou um vídeo de um cara que acabou de matar uma mulher? É óbvio que o vídeo do assassinato vai ter mais view, porque é o que a maioria quer ver. Ninguém quer ficar perdendo tempo vendo um cara que doa pra caridade. Aliás, mano, o que será que a galera ia falar, hein? Se um cara lançasse um vídeo doando pra caridade, e aí a galera chegasse falando, nossa, mano, mas a opinião desse cara vai ser muito genérica, porque certeza que se um cara fizer um vídeo falando sobre aquilo, ele só vai chegar lá e falar que, olha, mano, esse cara aqui, ele fez uma boa ação, olha só, ele doou pra caridade, olha só, eu estou aqui dando a minha opinião sobre uma notícia boa, e é uma opinião genérica ainda por cima, olha só, mano, você só fala aqui, né, só em vídeos de desgraça, né, que tem opinião genérica? Não, em vídeos que não tem desgraça também tem opinião genérica. Ou o que você achou que eu ia falar? Você acha que eu não ia falar que a pessoa que doou pra caridade fez uma boa ação? Isso é claro que não, mano, é óbvio que a minha opinião também vai ser a mais genérica de todas. Sem contar também um fato que é uma coisa que não acontece só na comunidade de opinião, mano, a galera fala da comunidade de opinião como se fosse só a comunidade de opinião que fizesse isso, né? É só a comunidade de opinião que só sabe ficar falando de tema pesado, sendo que isso é uma completa mentira, porque a gente tem vários outros canais que não falam sobre isso, mas também temos canais fora da comunidade de opinião que também vivem falando sobre isso, mano, porque, cara, novamente, vídeo de tragédia é o que a maioria quer ver, tá? É o que mais pega view. Se os vídeos onde não tem tragédia, a galera não dá nada de view, a culpa não é nossa, não é a gente que escolheu Akira, a galera que tá escolhendo. Se a maioria quer ver vídeo de tragédia, então o que você quer que a gente faça? Quer que a gente faça vídeos que não tenha tragédia, que não pegue nada de view e que ninguém assista? É isso que você quer? Porque, mano, o YouTube, um cara que tá trabalhando no YouTube, ele tá lá pra poder dar pra galera o que a galera quer ver. Se a maioria quer ver tragédia, então a gente vai ter que trazer tragédia, não tem jeito, mano. Se você não gosta, eu lamento, mas é o que a maioria quer ver. E se a maioria quer ver, o que eu posso fazer, mano? Eu não posso simplesmente obrigar elas a quererem ver um vídeo, sei lá, de um cara salvando um cachorrinho na rua. Porque além desse vídeo não ter absolutamente nada demais, né? Porque só vai ter basicamente o genérico do genérico, que é o cara falando, ai, nossa, que bonitinho, ai, nossa, ele fez uma boa ação, ai, meu Deus do céu, nossa, ai, nossa, minha opinião não é nem um pouco genérica, olha só, eu tô falando aqui uma coisa que ninguém esperava que eu ia falar. Olha, eu vou ser sincero com vocês, mas pra mim uma pessoa que fala esse tipo de coisa, mano, é só uma pessoa que simplesmente, sei lá, ainda não acordou pra realidade. É uma pessoa que simplesmente acha que vive em um mundo onde tudo é perfeito, onde tudo é bonito, onde tudo é maravilhoso e não aguenta ver pessoas falando sobre temas pesados, né? Não aguenta ver pessoas falando de fatos, pessoas falando sobre coisas que acontecem, infelizmente, quase todo santo dia. Todo santo dia acontece uma tragédia. Eu sei, é lamentável, é triste, mas é o que acontece. É a realidade. Se você não quer aceitar a realidade, não quer aceitar que as pessoas estão falando de
fatos, que as pessoas estão falando de coisas que realmente acontecem, que a maioria das coisas que acontece, eu lamento, amigo, mas é o que tá acontecendo. Se você gosta de viver no seu mundinho de arco-íris, bom, eu simplesmente lamento, mas a vida real não é assim. A vida real é uma tragédia. O que mais acontece no nosso mundo é tragédia. Então a gente só vai falar sobre tragédia, porque além de ser o que mais acontece, é o que a galera mais quer ver. Então, novamente, por que você quer julgar isso? Cara, sério, é uma coisa tão ridícula e que, novamente, não faz o menor sentido. Sem contar também um ponto também que a galera critica essas pessoas que fazem esses conteúdos apelativos, né? Apelativos entre aspas, né? Porque eu já expliquei que isso não faz o menor sentido. Não é conteúdo apelativo, porque, novamente, como é que você vai fazer um conteúdo apelativo? Como é que aquilo vai ser um conteúdo apelativo, sendo que o cara só colocou o que tá num vídeo? E se aquilo lá é pesado, se aquilo lá é, tipo, realmente parece apelativo, ele não tá daquele jeito porque, de fato, é apelativo. Ele tá daquele jeito porque o vídeo, ele tá falando sobre aquilo. O vídeo é sobre aquilo. E se o vídeo é sobre aquilo, se tem coisa relacionada com aquilo, então é óbvio que ele vai ter que ser daquele jeito, ele vai ter que ser pesado, ele vai ter que parecer que ele é apelativo, porque não tem como. Como é que você vai fazer uma thumb que tá falando sobre um conteúdo apelativo, um conteúdo pesado, não ser apelativo, não ser pesado? Sério, não tem como fazer isso, mano, é impossível. Se eu tô fazendo um vídeo de um conteúdo pesado, então a thumb também vai ter que ser pesada, não tem jeito, porque a thumb tem que transmitir a mesma coisa que tá no vídeo. Eu acabei de explicar isso há, sei lá, uns 10 minutos atrás. Aí tem essa outra parte aqui, onde eu digo falar isso. Eu mesmo, que tenho um dos maiores canais desse estilo, desse tipo de conteúdo, tô decepcionado. Se eu tô assim, imagino o público. Bom, novamente, tudo o que eu tenho a falar sobre isso, tudo o que eu poderia falar e opinar sobre isso, novamente eu vou deixar o Serginho dizer, porque, novamente, o Serginho basicamente resumiu completamente o que eu penso sobre isso. E, novamente, esse é o foda de ainda estar fazendo esse vídeo, mano, sério, porque, mano, o vídeo do Serginho, ele resume basicamente tudo o que eu tenho a falar, mano. Então, tipo, é muito difícil fazer esse vídeo sem colocar trechos do vídeo do Serginho, porque tudo que ele fala, basicamente, vou falar aqui. Então, eu prefiro basicamente mais que ele fale, porque eu acho que o jeito que ele fala, o jeito que ele explica, eu acho que vai dar pra vocês entenderem melhor. Então, mais uma vez, aí vou colocar um trecho aí do vídeo do Serginho, que novamente ele resume basicamente muito bem o que eu penso sobre isso. Não querem assistir esse vídeo e meio que são obrigadas porque as thumbnails ficam aparecendo na sua timeline. Mas assim, existem muitas pessoas que gostam desse estilo de conteúdo, e eu acredito que o próprio público da comunidade de opinião goste disso, já que esses vídeos tão apelativos dão tantas visualizações. Se tá dando visualizações é porque as pessoas estão gostando de certa forma. E não só isso, eu falo por mim. Os meus vídeos de temas polêmicos dão uma retenção altíssima, o que significa que as pessoas assistem do início ao fim. Então, ao contrário de estar se decepcionando, eu acho que essas pessoas estão gostando desse conteúdo. Porque se não gostassem, não daria view e, consequentemente, não seria produzido. Então, na minha visão, talvez você tenha sido um pouco conservador demais, digo, para a questão de tratar algo que acontece em geral no YouTube, com quase 100% dos nichos, como se fosse uma exclusividade dos canais de opinião. Isso, sei lá, me soa um pouco injusto. Enfim, mais uma vez o Serginho, ele basicamente resumiu perfeitamente bem o que eu penso sobre isso e basicamente o que eu também queria falar pro Digo também, o que eu penso sobre isso, mas o principal ponto realmente é que a intenção realmente não é dizer que o Digo tá completamente errado, até porque o Digo, ele comentou sim algumas coisas que de fato são muito boas, tanto que o próprio Serginho também, ele fala sobre isso no vídeo dele, mas a questão aqui é que muitas pessoas, vocês lembram que eu falei que eu queria falar sobre um assunto e que esse vídeo do Digo serviu como base? Então, o assunto de fato que eu queria falar era justamente sobre essas pessoas que têm tanto ódio assim pela comunidade de opinião. E sim, eu sou dessa comunidade, eu me considero-se como parte da comunidade de opinião, por mais que eu também tenha conteúdo de game, conteúdo de react, mas eu me considero sim porque eu também tenho muito vídeo onde eu também vou e dou minha opinião. E isso que o Serginho falou, que de fato vídeos de polêmica dão mais engajamento, isso é verdade, mano. No meu canal eu vejo isso basicamente todo dia, mano. É só você pegar aí, mano. Me falei, qual são os meus vídeos que mais tem visualização? É aqueles vídeos onde eu apareço jogando alguma coisa, é onde eu tô reagindo a alguma coisa que não tem polêmica, ou são aqueles vídeos que realmente de fato que tem polêmica? Como por exemplo aquele vídeo lá do Dragon Ball lá, que tem um monte de visualização e é basicamente eu criticando um cara, falando que o que ele tá falando é uma besteira, falando que ele só tá falando merda. Mas tipo, ao meu ver, o que realmente é um absurdo no meu ponto de vista é que tem até mesmo pessoas que são canais de opinião, né, só que tem vergonha de dizer isso,
né? Tem vergonha de dizer que são um canal de opinião porque não querem se juntar com essa comunidade, e a maioria faz isso só por causa do base do Z, né? Por causa daquele expose lá que os dois receberam, e isso meio que acabou sujando meio que a comunidade, o que eu acho um absurdo, porque o erro que o Z e o Bass cometeram é erro deles, não é erro da comunidade. A comunidade de opinião não tem culpa que esses dois fizeram o que fizeram. Eles fizeram isso por decisão deles. E tipo, essas pessoas adoram generalizar, adoram dizer que tal pessoa que fez tal coisa, automaticamente agora todo mundo que era da comunidade também faz isso. Ou seja, se basicamente o Z ele fez alguma coisa de errada, automaticamente a comunidade inteira de opinião também é culpada, também é daquele jeito, sendo que, mano, não tem nada a ver. Eu nunca vou sentir vergonha de dizer que eu sou da comunidade de opinião só porque já teve dois caras que fizeram merda, sendo que, tipo, cara, que culpa eu tenho se eles fizeram merda? Se eles fizeram merda, o problema deles, eles escolheram isso, não fui eu que escolhi. A comunidade que a gente faz parte não tem culpa disso. Em várias comunidades sempre vai ter pessoas que fazem merda e pessoas que não fazem merda. A comunidade de game também tem isso, mano. Me fala aí quantos casos de jogadores de LoL já tiveram por aí, e mesmo assim ninguém fica generalizando, dizendo que, ah não, a comunidade de game só entra em polêmica, só entra em coisas absurdas e não sei o que. É óbvio que a galera não vai falar isso, mano, porque a comunidade de game não tem culpa se também tem muitas pessoas que entram nesse tipo de coisa, né? Por exemplo, a famosa guerra de console que tem entre os fanboys do PlayStation e os fanboys do Xbox. É uma coisa que é muito chata, mas que, tipo, não vejo ninguém falando que basicamente isso é culpa da comunidade de games, porque não é. São duas pessoas, né? São dois tipos de pessoas, né? São dois tipos de fanboys que sujam a comunidade de gamer, mas é uma coisa que não é generalizada, uma coisa que a galera não pega e fala que, ah não, eu tenho vergonha de ser gamer porque tem um grupo que é muito fanboy de Xbox e um outro que é muito fanboy de PlayStation. Não, eu não tenho vergonha disso, porque se tem esse tipo de pessoa, eu não tenho culpa. Eu não vou sentir vergonha de ser de tal coisa só porque teve duas pessoas que eram daquela comunidade e fez tal coisa. Eu não vou generalizar. Quem generaliza, mano, na moral, pra mim é um puta de um otário, porque não faz o menor sentido você querer generalizar uma comunidade inteira só por causa de alguma merda que algum maluco fez por aí, sendo que isso vai ter basicamente toda a comunidade. O Gabi, ele vive falando que ele não é um canal de comentário opinião, sendo que sim, ele é um canal de comentário opinião, porque querendo ou não, ele dá a opinião dele, né, tanto que no final de tudo ele sempre fala, ó, fica a crítica aqui pro tal amiguinho lá e não sei o que, e tipo, Gabi, se tu não sabe mais, quando você falar de crítica, você basicamente tá dando sua opinião, até porque como você vai dar uma crítica em alguma coisa sem dar a sua opinião, sendo que a maioria das críticas depende de pontos de vista, ou seja, você tá dando a sua opinião, a sua crítica a uma pessoa, ou seja, sim, você é um canal de opinião, Gabi, você pode negar isso pra sempre, mas eu, na moral, nem ligo porque você fala, eu ligo porque você faz, e o seu conteúdo é sim um conteúdo de comentário opinião, mesmo que você diga que não é, então eu prefiro mil vezes confiar no que você faz do que você fala, até porque ações dizem mais que 1000 palavras. Então, tipo, foi muito bom realmente que o Digo tenha feito esse vídeo, mano, porque eu finalmente pude fazer esse vídeo aqui, não só falando dessa opinião do Digo, como também falando sobre essas pessoas que criticam a comunidade de opinião, sendo que a maioria das pessoas que falam isso são tudo bando de hipócrita, e também são pessoas que fazem críticas completamente gratuitas e que não fazem o menor sentido, e que criticam uma coisa como se fosse exclusivo da comunidade de opinião, sendo que não é. Eles vêm falando que, ai, comunidade de opinião só sabe falar de desgraça e não sei o que. Ou seja, basicamente ele tá criticando porque a gente só sabe falar o que tá acontecendo, né? Só sabe falar os fatos, né? Só sabe falar o que ela não quer ver, né? Porque, sei lá, ela acha que vive num mundo da fantasia. Então, novamente, se você não gosta desse tipo de conteúdo, é um problema seu. Mas é aquilo, não diga e não critique nem sequer julgue uma comunidade inteira só porque a maioria gosta de fazer vídeos desse estilo, sendo que é um estilo, não tem nada de errado com isso, e as thumbs e o título não é apelativo, porque a maioria desses títulos e thumbs são basicamente coisas que estão dentro do vídeo, são coisas que eles tiraram dentro do vídeo, que estão representando o vídeo, e como os vídeos são pesados, é óbvio que isso também vai ser pesado, não é apelação. Ia ser apelação se o conteúdo, sei lá, fosse médio e a thumb fosse pesada, aí sim seria apelativo, porque seria uma thumb que não ia precisar ser pesada, até porque, né, pô, é um conteúdo médio, se é um conteúdo médio, então não precisa apelar na thumb, não precisa deixar a thumb, sei lá, um ultra mega chamativo, não precisa fazer isso, isso sim pra mim é apelação. Agora, ter um vídeo ultra mega pesado e fazer uma thumb que é do mesmo nível, isso pra mim não é ser apelativo, isso não combina com a palavra apelação, isso é basicamente, tipo, colocar na thumb o que tá sendo representado num vídeo.
Mas, enfim, mano, então basicamente é isso. Essa aqui é a minha crítica, tanto ao Digo, ao vídeo dele, tanto também a essas pessoas que ficam criticando a comunidade de opinião. Eu sempre vou defender a comunidade de opinião, porque todos os argumentos que as pessoas usam nessa comunidade não fazem sentido nenhum. Tipo, não faz sentido, tá? Não faz. Tanto que, se você quiser tentar me refutar aí, ou dizer por que a comunidade de opinião é tal coisa, ou por que essas críticas fazem sentido, se você quiser deixar nos comentários, pode deixar que eu, se você quiser, sei lá, posso te refutar, ou posso dar meu ponto de vista e dizer que, não, mas veja bem, também tem aquele negócio, não sei o que. Enfim, sempre vai existir um ponto de vista diferente. E, novamente, eu não sou o dono da razão, não sou o dono da verdade, tá? Então, não tô dizendo que o Digo tá completamente errado, talvez sim algumas coisas que ele só possa ter falado realmente por falar, mas ainda assim eu quis fazer esse vídeo. O vídeo ficou muito longo, obviamente, né? Mais de 40 minutos, né? Eu não consigo fazer vídeo curto, é impressionante como eu não consigo fazer um vídeo curto, mano. Sério, eu não sei que problema é esse que eu tenho, mas quando eu vejo o vídeo já tem mais de 1 hora, mano. Mas é isso aí, eu espero que... O importante é que eu espero que eu tenha passado tudo que eu quis passar, e realmente é uma coisa bem chata isso, e, cara, sério, eu realmente nunca vou sentir vergonha de ser da comunidade de opinião, porque eu não tenho que sentir vergonha de ser de uma comunidade que é de opinião, eu tenho que sentir vergonha de ser como um Z, de ser como um Baz, ou seja, eu tenho que ter vergonha de fazer o que o Baz e o Z fizeram, e não de fazer parte da mesma comunidade deles, mano. Eu nunca vou sentir vergonha de ser da comunidade de opinião só porque o Z e o Baz já fizeram alguma merda, sendo que, tipo, nesse caso, eu não tenho que sentir vergonha de ser da comunidade de opinião, eu tenho que sentir vergonha de fazer o que o Baz e o Z fizeram. É nisso que eu deveria ter vergonha, porque eu tenho que ter vergonha das ações da pessoa, e não nos meios que ela é vinculada. Então, cara, é uma coisa completamente chata, uma coisa completamente sem sentido, são argumentos completamente furados e que não tem lógica nenhuma, e eu realmente queria vir aqui e queria falar isso pra vocês. Mas é basicamente isso, eu não sei se um dia o Digo vai ver esse vídeo, muito provavelmente não, mas eu também queria colocar meu ponto aqui, porque eu também sou um canal de opinião, mas é basicamente isso, eu espero que você tenha entendido, muito obrigado, é isso aí, valeu, falou aí, foi. Thanos dançando.